Meus amados, somente o versículo 12 do Salmo 90, eu quero compartilhar com vocês aqui. Só esse versículo aí. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma, em nosso pouco tempo, para que alcancemos um coração sábio. Amém? Fala conosco, Senhor, toma a minha boca naquilo que for útil nesta noite, Pai, para que sejamos abençoados nesta palavra. O Senhor me trouxe aqui, eu creio e eu preciso agora de instrução do Espírito naquilo que o Senhor quer falar. Então toma a minha boca, Senhor, e glorifica teu nome, em nome de Jesus. Eu peço aqui, Senhor, tu conheces a minha pequenez, mas o Senhor é grande e soberano em todas as coisas. Então eis-me aqui para que o seu nome seja glorificado. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Você pode sentar em nome de Jesus, tá? Eu vou ficar um pouquinho sem o fundo agora. Eu só queria compartilhar, e eu coloquei um tema dessa palavra. Fala comigo: os dias da nossa vida. Eu estava junto com um amigo, ele chegou e disse: pastor, me ajuda a preparar uma palavra aqui. E ele tinha feito um esboço. O pastor que está começando agora, um amigo, um querido, e ele trouxe, pastor Fabrício, ele trouxe esse versículo, e ele pegou e falou assim: pega esse versículo aqui, pastor, esse versículo aqui. E eu estava dando uma olhada em tudo que ele estava escrevendo sobre esse versículo, e eu falei assim: você analisou todo o contexto que se refere? Porque quando você vai trazer uma palavra, alguns textos você pode trazer eles individualizados, você pode destacar da Bíblia e pregar. Mas existem alguns pequenos textos, um versículo que você precisa analisar o contexto inteiro. E o versículo 12, você não pode pregar sobre ele sem analisar o contexto. E o contexto começa lá do versículo 1, 2, 3, 4. E ele encerra no versículo 12 ali. E a gente começa a analisar algumas coisas importantes sobre este versículo, versículo 12. E onde diz: ensina-nos a contar os nossos o quê? Dias, de tal forma que nós alcancemos um coração o quê? Sábio. Primeiro, quem que escreveu o Salmo 90? E eu estava conversando com eles como estou conversando com vocês aqui. Quem que escreveu o Salmo 90? Todo mundo pensa que Davi escreveu todos os 150 salmos da Bíblia. Não foi verdade. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Foi Moisés quem escreveu o Salmo 90. E quantos anos Moisés viveu? Moisés viveu 120 anos. Fala comigo, 120 anos. E Moisés, ele viveu esses 120 anos em 3 blocos de 40 diferentes. Os primeiros 40 ele viveu dentro do palácio de Faraó. Quando ele então fica indignado, mata um egípcio e foge para o deserto. Os próximos 40 ele vive no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, e se torna um pastor experiente e grande experiência no deserto. E ele estava ali sendo preparado. Moisés ficou 40 anos cuidando das ovelhas, e então ele conheceu tudo sobre deserto. Ele sabia as cobras, serpentes, os escorpiões, os lugares onde podia obter água, porque Deus ia depois precisar de Moisés mais 40 anos lá na frente, para que ele pudesse conduzir o povo pelo deserto. Então Moisés foi conduzido pelo deserto ali, depois que ele mata o egípcio, fica 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro no deserto, e ele adquire uma grande experiência. A experiência que Deus está te dando hoje é porque tem um propósito do Senhor sobre a sua vida. Tudo que você passa de bom ou de ruim, Deus está no controle absoluto de tudo. Deus nunca perdeu o controle de nada sobre a sua vida. É por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai fazer tudo o que for necessário.
Então Moisés estava sendo preparado, e os próximos blocos de 40 anos, os últimos 40 anos, ele de novo vive aonde? Dentro do deserto, mas não mais ele, a esposa e as ovelhas, mas agora ele está conduzindo mais de 1,5 milhão de pessoas por meio do deserto. Um lugar onde não tinha água, não tinha nada. Então Moisés teve tempo nessa história toda de escrever, pelo menos aqui eu quero citar, além do Salmo, o Salmo 90. E no Salmo 90 Moisés traz aqui algumas coisas importantes. Então Moisés, ele nos ensina algo que nós precisamos refletir sobre o Salmo 90. Salmo 90, Moisés, ele começa falando: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, e antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra, se formasse o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Então Moisés está falando no Salmo 90 sobre a eternidade de Deus. Fala comigo, a eternidade de Deus. Diga comigo, Deus, somente Deus é eterno. Então Moisés começa a falar sobre a eternidade de Deus, mas depois ele também começa a falar sobre a brevidade dos dias do homem. E ele começa a dizer sobre: Senhor, nós somos consumidos na sua ira, Senhor. E ele começa a dizer: o que é o homem, Senhor? Quem é o homem para que o Senhor possa se lembrar dele? Ele diz: o homem é como uma plantinha que nasce de madrugada, viceja, floresce, cresce durante o dia, à tarde ele murcha, seca e morre, e acabou. Então Moisés, que viveu 120 anos, ele está falando nesse Salmo 90 sobre a brevidade da vida. E eu não estou dizendo de alguém que viveu 60. Eu não estou dizendo de alguém que viveu 70 anos. Eu estou dizendo de alguém que viveu 120 anos e passou muito rápido. Há uma figura muito importante. Quem já ouviu falar de Charlie Brown e Snoopy aí? Levanta a mão. Olha lá, um dia os dois estavam sentados, tá? E Charlie Brown, sempre aquela figura pessimista, sempre aquela figura negativa. Charlie Brown, se você for ver, é a figura do pessimista. Tudo está ruim. Aqui tem pessimista? Não, né? Você nunca levanta pessimista, não é? Você sempre levanta sempre com aquela vontade. Ah, quem dera isso fosse verdade. Mas Charlie Brown é a figura do pessimista em todo o tempo. Então Charlie Brown, ele diz para o Snoopy, algum dia, todos nós iremos morrer, Snoopy. Ele diz para o Snoopy, sentado olhando ali o lago. E o que o Snoopy responde para ele? Verdade. Mas todos os outros dias, não. Então, você está vivo. Aprenda que Deus te deu uma única vida. Aprenda que você está aqui para viver essa vida com a excelência que o Senhor te concedeu. Aí você vai aprendendo com o sábio Salomão, quando ele escreve, Salomão, ele escreve o livro de Provérbios, escreve Cantares, escreve Eclesiastes. Cada fase da vida de Salomão que ele vai escrevendo é uma fase de amadurecimento. Mas quando você vê dentro do livro de Eclesiastes, Salomão já estava relativamente maduro. Ele começa a dizer algo importante. Ele diz: você precisa viver esta única vida que Deus te deu debaixo do sol. Então, se você não foi consumido pelo Covid, se você não foi consumido por uma doença, se você tem acordado todos os dias, se você tem conseguido colocar os seus pés no chão, se você tem levantado a sua cabeça, se tem conseguido sentar a uma mesa, se você tem vivido, então aprenda a glorificar a Deus por tudo isso que o Senhor já tem feito em sua vida.
Moisés está falando que a vida é muito breve, meu irmão, para você andar amargurado por aí. A vida é muito breve para você ficar triste por causa de um namorinho que não deu certo. Quem sabe Deus está falando com alguém aí dentro. A vida é muito breve para você ficar amargando e carregando peso sobre a sua vida, que já era para você ter descartado isso e olhado para frente. A vida é muito breve para você se amargar por coisas tão pequenas. Você precisa entender, Moisés disse, olha, os dias da nossa vida, eles voam, eles passam rapidamente. Moisés fala sobre isso aqui no Salmo 90, ele diz no Salmo 90, os dias da nossa vida chegam a 70, alguns pela sua robustez chegam a 80, mas quando você chega a 80, você já está um bagaço, você já está todo quebrado, e logo você vai chegar a 80, e tem alguém aqui que já tem 70? Alguém aqui já fez 70? Já tem algumas pessoas aqui que já tem mais do que 70 para cima. Vocês estão fazendo hora extra na terra. Louve a Deus, porque já está acontecendo uma grande vitória sobre a vida de vocês. Moisés está falando aqui que os dias da nossa vida chegam a 70. Daqui a pouquinho acabou tudo, o vigor acabou. E você não viu a vida passar debaixo dos seus olhos, se apegou a coisas insignificantes. Então nós vamos lá para o versículo 12 agora, quando Moisés fala sobre a eternidade de Deus, e quando ele fala sobre a brevidade dos dias do homem. Então no versículo 12 ele fala, Senhor, me ensina a contar os meus dias, de tal forma que eu alcance um coração sábio. Nós precisamos fazer viradas de chaves da nossa vida, não é de ano em ano igual a gente está acostumado. Às vezes nós esperamos chegar todos os anos em dezembro para você fazer promessas para você, que às vezes você leva aquelas promessas para o ano seguinte, e a maioria delas você não dá conta de cumpri-las. Então Moisés não está falando de mudanças de ano em ano, Moisés não está falando de mudanças de mês em mês, ele não está falando aqui de mudanças de semana em semana, mas ele diz que os nossos dias precisam ser analisados, contados, precisam passar por uma auditoria da nossa própria existência. Nós temos que olhar e falar, como foi que eu vivi o dia de ontem, como avaliando o meu dia de ontem, o sábado que se passou, de que forma que eu vivi o sábado. Espera aí, o dia de ontem contribuiu para eu viver mais ou para eu morrer mais cedo? Você sabia que tem pessoas que morrem antes da hora? Eclesiastes capítulo 7, põe aí, irmão, versículo 17. Olha o que diz a palavra, Eclesiastes 7, 17. Olha o que o sábio Salomão ensina, fala assim, cuidado, não se envolva muito em pecado, cuidado com perversidade, que o salário do pecado é a morte. Cuidado para você não ser tolo, seja um pouquinho mais sábio. Por que você quer morrer antes da hora, irmão? Ah, mas Deus estabeleceu que ele morresse. Não, irmão, não morra antes da hora. Fala assim bem alto, não morra antes da hora. Oh, meu irmão, prolonga os seus anos sobre a face da terra, fica esperto, fuja de toda perversidade, de toda tolice. E é uma tolice você começar a amargar coisas sobre a sua vida, que estão te tirando a sua paz. Tem certas coisas que precisam sair da sua vida urgentemente, tem certas coisas que Deus quer tirar de você urgentemente, porque isso está tirando a sua noite de sono. Oh, meu querido, se fosse bênção, já teria te engrandecido, mas se está te diminuindo, Deus está falando que quer arrancar, porque Ele precisa que o seu coração seja liberado, para que Ele possa falar com você e multiplicar a sua existência aqui na terra. Tem coisas que não valem a pena. Tem coisas que não valem a pena. Então você precisa valorizar aquilo que te dá paz, aquilo que prolonga a sua existência sobre a terra. Aprender com Moisés aqui, porque está voando, a sua vida está voando. Você nem imagina, eu fiz 57 anos de idade o mês passado. Eu falei, meu
Deus do céu, daqui a pouquinho estou batendo 60, se Deus permitir. Quase que eu e o pastor de vocês fomos embora. Quando chegou em junho de 2021, nós dois juntos fomos parar na UTI. Nós dois juntos tivemos sentença de morte. Nós dois juntos não tínhamos esperança, ele num hospital e no outro. Nós dois juntos. O Covid tomou a nossa vida. E ninguém dizia que a gente ia sobreviver. Mas por graça e misericórdia do Senhor, eu estou aqui. Quando a médica entrou, pastor José Roberto, e ela disse: você vai morrer, você não vai resistir, não vou te enganar. Naquele instante, você reflete sobre a sua vida. Aí você reflete sobre o Salmo 90. Aí você vê, a vida é muito curta. Você começa a pensar sobre tudo. Você começa a refletir sobre a sua vida, como você precisa ter um coração sábio. Deus, me dá um coração sábio. Fala para Deus, Deus, me dá um coração sábio. Será que tudo que eu estou construindo realmente está sendo para o meu bem? Será que não tem algumas coisas que eu preciso mudar na minha vida? Mas não espere o ano para você fazer essa mudança. Você não precisa esperar o ano chegar. Você não precisa esperar em dezembro, que é o mês que todo mundo faz promessas para o ano seguinte. Você não precisa esperar o ano chegar. A hora de mudar é todos os dias. Se alguma coisa não está dando errado, vira a chave, meu irmão. Se alguma coisa está dando errado na sua vida, você não está caminhando, não está indo bem, está insistindo, já faz uma semana, já está percebendo que a coisa não está legal, e Deus está falando com você. Deus usa um, usa outro, usa várias formas de falar com você. Você liga a rádio, vem uma palavra de alguém que fala, passa um carro, tem um versículo, Deus falando com você, e Deus está falando com você outra vez aqui nessa noite. E dizendo para você: vire a chave, vire diariamente. Fala: Deus, me dá um coração sábio, um coração que eu possa analisar a minha vida dia após dia, para eu viver melhor nessa terra, porque os meus anos estão se passando tão rapidamente. Tudo está passando, a nossa vida está passando. Que Deus nos dê coração sábio para viver melhor nessa terra. Fique em pé no seu lugar. Agora vamos cantar. Agora a banda pode vir aqui, por favor. Graças a Deus. Você foi abençoado? Está vendo? Foi tão rapidamente. Doeu? Não. Mas eu queria vir aqui para falar essa palavra. E há uma imagem que eu quero que ele coloque aqui. Faça valer cada segundo da sua vida. Faça valer. Olha lá aquela imagem linda. Faça valer cada segundo. Irmão, vai para a praia, por favor. Vai escalar montanha. Tem vontade, salta de paraquedas, irmão. Pega uma bicicleta, sai desse quarto escuro da solidão em nome de Jesus. Aleluia. Larga essa depressão profunda. Larga isso que só te faz mal. Oh, em nome de Jesus, muda, cuida da tua saúde, dá valor a cada célula que você tem. Você não vai ter duas vidas, você só tem uma única vida. Você só tem uma única vida, você não vai ter duas. A chance é uma só. Cuide da sua saúde, priorize a sua saúde mais do que o seu carro. Priorize a sua saúde mais do que os móveis da sua casa. Para de se enfiar em dívidas desnecessárias que estão te matando. Você não precisa dessas coisas para ser feliz. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia! Oh, como é bom! Faça valer cada segundo. Só vou te pedir para você fazer essa única vez. Olhe para quem está aí do seu lado. Essa pessoa que sentou do seu lado, diga assim: Deus trouxe você aqui para te dizer: faça valer cada segundo. Aleluia. Faça valer cada segundo da sua vida. Você só tem uma única vida, você não vai ter duas. Visita mais.
Fala mais, liga mais, vai visitar mais sua família. Vai visitar mais sua família. Diz que o Tim Maia tinha uma irmã, né? E ele não teve muito bom relacionamento com ela. E ela morreu do nada. E ele falou, não tive nem tempo de falar com ela. E ele escreveu aquela música. E eu gostava tanto de você. Gostava tanto de você. É hora de você falar para as pessoas que você gosta mesmo delas. Faz piquenique, irmão. Ah, mas eu queria ir para a praia, mas eu não tenho nem como ir para a praia. Eu não tenho. Irmão, vai de Kombi, aluga uma Kombi. Enche de frango essa Kombi, farinha. Vai do jeito que dá, acampa na beira do rio. Viva essa única vida que Deus te deu. Sorria, acorde todos os dias. Coloque-se de pé, pule, celebre, diz Espírito Santo. Ah, o Senhor me deu mais um dia de vida. Celebre a sua existência. Coloque a sua vida a dispor do Senhor. Oh, tira toda a amargura. Salomão ensina em Eclesiastes: arranca a amargura e a tristeza da sua alma, meu querido. Viva essa única vida que o Senhor te deu.